tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos regras de divisibilidade para números naturais. Aula número 2. Dizemos que um número natural é divisível por outro número quando a divisão não deixa resto, ou seja, o resto é zero. No resumo da aula anterior, temos as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5. Você pode verificar assistindo à aula número 1. Nesta aula, veremos algumas novas regras. Primeira, quando um número é divisível por 6, vejamos alguns exemplos. Observe o último algarismo de cada número que está sendo dividido. 0, 8, 2 e 4. Todos eles são pares, ou seja, os números precisam ser pares ou divisíveis por 2, que é a mesma coisa. Precisamos observar também outro caso. 78, ele é divisível por 6. Se eu somar os algarismos 7 e 8, obtenho um número divisível por 3. Então, ele é divisível por 3 também. O mesmo acontece com 150. 1 mais 5 mais 0 é igual a 6, que é um número divisível por 3. 912. 9 mais 1 mais 2 é igual a 12, que também é divisível por 3. E 51.924. 5 mais 1 mais 9 mais 2 mais 4 é igual a 21, que também é divisível por 3. Ou seja, os números divisíveis por 6 também são divisíveis por 3. Podemos concluir que um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E quando um número é divisível por 8? Vejamos alguns exemplos. 32, 104, 1416, 42.120. Todos são divisíveis por 8, mas vamos observar os 3 últimos algarismos apenas. 120, 416, 104, que é o número todo, e aqui não temos os 3 algarismos. Vamos observar apenas os 2 algarismos, 3 e 2. Todos eles formam um número que é divisível por 8. Vamos conferir? 32 é divisível por 8, 104 também, 416 divisível por 8 e 120 também é divisível por 8. Observando esta regra, percebemos que o número todo será divisível por 8 também. Concluindo, um número é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. E quando um número é divisível por 9? Veja alguns exemplos. Vamos observar o que acontece com a soma dos algarismos do número que está sendo dividido. 18, 1 mais 8, 9, que é divisível por 9. 198, somando os algarismos, obtemos 18, que é divisível por 9 também. 765, somando os algarismos, obtemos 18, que é divisível por 9. E 45.990, somando todos os algarismos, 27, que também é divisível por 9. Concluímos, então, que um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos dá um número divisível por 9. E para terminar, quando um número é divisível por 10? Observe cada número que estamos dividindo por 10. Veja o último algarismo. Todo último algarismo é igual a 0, ou seja, um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Resolveremos um problema. O ano em que Marta nasceu
é um número divisível por 10 e por 9. Ela nasceu no século XX. O dia do mês é um número maior que 25 e divisível por 6. O mês foi agosto. Qual a data de nascimento de Marta? Observe, um número divisível por 10, ele necessariamente precisa ter o último algarismo igual a zero. Se ele é divisível por 9, significa que a soma dos algarismos precisa ser divisível por 9. Mas observe que ela nasceu no século XX. Então, precisa ser um ano após 1900, ou seja, 1900. Algum algarismo deve ser colocado aqui e o último precisa ser o zero. Qual algarismo, então, podemos colocar no lugar onde está este traço, ou seja, o algarismo das dezenas? Isso só acontecerá se no lugar do traço colocarmos o 8. Assim, a soma dos algarismos será 18. 1 mais 9 mais 8 mais 0. Se a soma dos algarismos é 18, temos um número divisível por 9. Então, aqui precisamos colocar o 8. Logo, Marta nasceu em 1980. Já sabemos o ano 1980, já temos o mês, que foi agosto, falta apenas descobrir o dia do mês. O dia do mês é um número divisível por 6. E no mês de agosto, os únicos dias que são números divisíveis por 6 são 6, 12, 18, 24 e 30, porque são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como o dia do mês que estamos procurando é um número maior que 25, só nos resta o 30. Então, Marta nasceu no dia 30. Logo, a data de nascimento de Marta é 30 de agosto de 1980. Aqui um resumo da aula. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Um número é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos dá um número divisível por 9. Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. E para terminar, um resumo geral da aula número 1 e da aula número 2 com as regras de divisibilidade. Observe que a regra de divisibilidade por 4 ela é muito semelhante à regra de divisibilidade por 8. E outra observação, as duas regras de divisibilidade por 3 e por 9 também são muito parecidas. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!